comentar. Houve uma sequência de erros da Record na hora de lançar Mãe que foi muito determinante para que a novela não conseguisse chegar ao patamar de Força de Mulher, por exemplo. E eu já quero saber a sua opinião aqui nos comentários, pode comentar por aqui se você gosta da novela Mãe, se você acha que a Record errou ou não dentro dessa estratégia. Quando a gente olha essa matéria aqui do Notícias da TV, a gente tem o seguinte título assinado por Luciano Guaraldo. 5 meses depois, Record corrige erro que poderia ter evitado com a novela Mãe. Isso é algo que a gente já falou desde o início aqui na Rede Gesla. Por quê? Porque Força de Mulher vinha com força, né? Vinha com 10 pontos de média em alguns dias, 9 pontos em grande parte dos dias na Grande São Paulo. E quando a Record decide trocar a novela turca, que ia bem, já tendo os direitos de Mãe e de Iludida, a Record decide trocar por novela bíblica inédita, naquele horário, a audiência despenca ali, porque não era isso que o público estava esperando ou que estava atraindo o público para dentro da Record. Né? Então, chama a atenção, porque é uma barbeiragem administrativa, foi uma escolha consciente, né? Muito de acordo com o que a emissora quer, né? Dentro dos seus... da sua premissa, né, de colocar as novelas bíblicas em primeiro lugar, e eu acho que é um produto próprio, tá tudo certo, só que a estratégia de programação teria que ter levado essa novela bíblica inédita para depois da novela turca, coisa do gênero. Porque quando a gente olha aqui, essa movimentação que aconteceu com Mãe, ela não faz sentido, Tanto que a gente olha que, apesar do erro, Mãe começa a reagir na audiência e começa a ficar acima de todas as novelas bíblicas que foram passadas, ou séries bíblicas que foram passadas durante esse período de intervalo entre Força de Mulher e Mãe. Quando a gente olha aqui, por exemplo, essa informação do Luciano Guaraldo, a gente vê uma informação importante. Vejam só. Em sua 5ª semana no ar, a novela turca Mãe prova que a Record errou feio ao escalar uma trinca de histórias bíblicas para ocupar a faixa do fenômeno Força de Mulher. A história de Zeynep Cansudere ainda não repete os números atingidos pelos dramas de Bahar, mas já tem se saído melhor do que as tramas religiosas exibidas pela emissora no mesmo horário. Segundo o levantamento do Notícias da TV, com dados obtidos junto a fontes do mercado, a novela turca acumula até o momento média de 6,1 pontos na Grande São Paulo, acima dos 4,8 de O Senhor e a Serva e dos 5,2 de A Vida de Jó, além dos 5,1 de Paulo o Apóstolo, que foi a primeira novela que substituiu, né, Força de Mulher. De novo, 6,1 contra o melhor desempenho da Bíblica, que foi 5,2 A Vida de Jó. A gente tá no começo ainda da exibição de Mãe, né? Que depois vai entregar provavelmente pra Iludida. Acredito eu que a Record deva fazer isso, né? Só que vai ter essa transferência de público novamente depois. E a gente olha aqui esse número. O número é claro, é evidente. A gente teve ali Força de Mulher que terminou com uma média altíssima. Não tenho exatamente o número agora, mas é uma média altíssima. É uma média que chama a atenção. E ao mesmo tempo, a gente tem as novelas bíblicas dando praticamente a metade do que Força de Mulher teve na sua média. A média de Força de Mulher, se eu não me engano, era acima de 7. Média geral, né, da novela da exibição inteira. Então, nesse caso, Mãe chegou a cair um pouco na última sexta-feira pelas audiências que a gente apurou ontem à noite, mas a gente teve com Mãe 5,5 na sexta, mas está em 6,1 a média dessas 5 semanas, né, que está no ar, né, nesse momento, a novela turca da Record. Como a reportagem havia previsto em maio, diz aqui o Luciano Guaraldo do Notícias da TV, quando Força de Mulher entrava em sua reta final, a Record cometeu um deslize imperdoável quando optou por segurar a estreia de Mãe para exibir atrações inspiradas na Bíblia. Não por acaso, o remake de Vale Tudo viu sua audiência subir em julho, no início de julho, assim que a história de Bahar chegou ao fim. Por quê? Porque era uma trama contemporânea também. O público não queria estar na Globo naquele momento, só que também não queria assistir novela bíblica. Então migrou pra Globo. E migrou também pro SBT com As Filhas da Senhora Garcia. Vale a gente destacar isso também, né? O público na novela turca, em busca de um bom novelão, preferiu mudar de canal a acompanhar a trilogia Paulo Apóstolo, A Vida de Jó e O Senhor e a Serva, cujo roteiro beira o proselitismo, com versos da Bíblia aparecendo na tela. O cenário virou rapidamente com a estreia de Mãe. Logo em seu 3º capítulo, a novela turca marcou 7,9 de média.
índice que a emissora já não anotava desde 4 de julho, justamente quando foi ao ar o fim de Força de Mulher. Então é evidente. A direção da emissora de Edir Macedo, diz o Luciano Guaraldo, aliás, tomou uma decisão arriscada ao adiar Mãe em 2 semanas para exibir a minissérie estrelada por Eduardo Pelizari e Natália Florentino. Se tivesse mantido a estreia em 13 de novembro, bateria de frente com a última semana de Vale Tudo, mas poderia frustrar o lançamento de Três Graças no dia 20. Também tem isso. Zeynep entrou no ar no último dia 27, quando o folhetim de Agnaldo Silva já havia caído nas graças da crítica, saudosa de uma novela bem escrita e dirigida. Entretanto, para sorte da Record, a boa aceitação da história de Gerlúcia ainda não se converteu em audiência, dando à Mãe uma chance de recuperar pelo menos uma parte do público que havia mudado seus hábitos televisivos com o fim de Força de Mulher. E de novo, o que a Record fez foi, estava com o público lá e disse assim, agora podem ir embora porque eu vou passar o que eu quiser aqui. Depois vocês voltam, quando voltar a novela turca. Isso em televisão é um erro crasso, é um erro grave. Né? O bom desempenho da história turca ainda não se restringe a São Paulo. Segundo a Cantar Ibope, Mãe já é o 3º programa mais visto na Record no PNT, no painel nacional de televisão, que reúne as 15 principais regiões metropolitanas do país. Perde apenas para o Domingo Espetacular o Jornal da Record, mas já supera a Fazenda e Acerte ou Caia, exemplos de boa audiência na programação da emissora. Fica a expectativa, diz o Luciano, de que a direção tenha aprendido a lição e consolide a faixa das 21 como um horário de novelas turcas, deixando produções bíblicas como as 2 temporadas inéditas de Reis e a adaptação de Ben-Hur para as 22, onde as histórias religiosas têm cumprido a sua missão, porque funciona, e ainda recebendo bem, vão estar melhores do que estando num horário que elas vão cair naturalmente. Vale lembrar que no início do ano a Record já havia comprado os direitos de exibição de Iludida, trama turca exibida originalmente entre 20 e 22 e estrelada pela mesma Cansu Dere, que protagoniza Mãe, né? Além de ter o Sarp de Força de Mulher também dentro dessa característica, numa coincidência que pode manter o público atual da atual novela sintonizado na próxima trama. Né? Então nós temos aqui a protagonista de Iludida, que tem uma carreira bem sucedida e vive um casamento feliz com Volkan, que é o Kaner Sindruk, o Sarp de Força de Mulher, só que tudo vira de cabeça para baixo quando ela encontra um fio de cabelo suspeito no cachecol do marido. Desconfiada, ela passa a investigar Volkan e descobre uma traição. Ela então decide se vingar, uma sinopse que já foi testada e aprovada diversas vezes com o público brasileiro. Vamos ver então o que a Record faz pela frente, mas de fato, houve uma barbeiragem administrativa ali que é sem precedentes e é uma escolha que não foi nenhuma escolha arriscada, né? Eu acho que até eu fiquei preocupado, poxa, será que eu não entendo absolutamente nada? Porque eu não tô lá dentro da televisão pra saber. Mas será que eu não entendo nada disso? Porque tava muito na cara que isso ia acontecer. Então, enfim, são escolhas têm consequências.